Comecei a gravar, podemos começar. Por favor, Andresa, a hora. Tá, joia. Tá, joia. Senhor Jesus, te damos graça por essa noite, por mais esse dia, debaixo da tua graça, do teu amor, da tua vontade, provisão. Obrigado, ó Pai, por mais esse momento que o Senhor nos concede, esse encontro para juntas, aprender juntas, como educarmos os nossos filhos. Sobretudo que a gente possa ter um coração humilde, não orgulhoso, um coração sábio, e que a gente possa reter, realmente extrair desses estudos tudo aquilo que é necessário para o crescimento saudável dos filhos. Sobretudo, a gente tem um propósito, Pai, de glorificar o teu nome. Então, que assim seja feito, que seja em nosso coração. Com a graça para isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. Os anos do papagaio. Vamos fazer assim para que todas possam participar. Eu acho que, assim, às vezes uma pessoa vê algo que a outra não vê, né? Então, até a 77, né? Da 71 a 77. Vamos compartilhar, assim, o que cada uma viu, chamou a atenção. A introdução aqui, ela fala da questão da criança memorizar, né? De poder coletar fatos, né? Sim. Que as crianças são como esponjas, né? Ela fala aqui. Só que eu achei interessante que ela fala aqui, esprema uma esponja seca e nada sairá. Uhum. Eu achei bem interessante isso. É bem isso mesmo, né? É exatamente aquilo que a gente estava conversando antes, né? Temos que encher-las de informações, né? Histórias, é o que ela diz. É o que ela diz aqui. Nos primeiros 4 anos de aprendizado, você preencherá a mente, a imaginação das crianças com tantas ilustrações, histórias e fatos, o quanto você puder. Então, é exatamente isso. E sabe uma coisa também a gente pode achar que... Pode falar. Pode falar. Uma coisa que me chamou a pode, atenção é que essa esponja, ela vai estar... para sair alguma coisa dela, vamos supor, se eu pegar a esponja e colocar numa água limpa, quando eu espremer, vai sair uma água limpa. Se eu colocar numa água suja, vai sair uma água suja. E me chamou a atenção isso, porque às vezes, eu vou dar assim, um exemplo de uma criança que a gente tem acompanhado. Porque hoje os pais acham que o fato da criança estar ali no aplicativo, ali no celular, no tablet, onde quer que seja. Mas ela já sabe isso em português e em inglês. Acha que aquilo tudo, porque ele está falando aquelas coisas em inglês ali, ela está fazendo muita coisa para a criança, mas não sabe o quanto aquilo está sendo prejudicial. Ela realmente está aprendendo algo, mas esse aprendizado vai atrapalhar no aprendizado principal da vida, né? Dessa criança, vai trazer problemas para ela. Então, eu acho que essa questão seria essa água suja, que você pega a esponja e coloca lá. E quando você espremer, vai sair essa água suja, né? Tem uma amiga que ela conta que uma amiga dela que está morando nos Estados Unidos contava nesse estágio que a criança estava desde cedo, de meses, assim, já com tablet. Então, chegou num nível, assim, de a menina só comia se fosse com tablet. Só tomava banho com tablet. A menina fazia tudo com tablet. E aí, quando ela veio aqui no Brasil passar uns dias, essa minha amiga sentou com ela, essa minha amiga já foi professora, né? E faz homeschool hoje. E sentou com ela e disse, não faz isso, você vai trazer problemas para essa criança. Mas ela não ouviu ninguém, era mais fácil, era mais rápido. A criança já estava acostumada, ia pagar o preço agora de tirar tudo. Enfim, aí eu sei, quando chegou nos 3 anos, essa menina parecia muito inteligente. Falava inglês, falava português, falava outra língua, tudo ela aprendendo ali com o aplicativo. Mas aí, quando chegou nos 3 anos, essa criança parou, travou totalmente.
não aprendia nada. Ela começou a regredir. E aí essa mãe ficou preocupada, começou a procurar especialista, fez alguns exames, e aí os especialistas lá falaram que ela desenvolveu autismo. Que hoje ele já tem um estudo lá nos Estados Unidos que tem um autismo que ele é desenvolvido, né? Que a criança nasceu com ele. E que é causado por causa do excesso de eletrônicos. Então, e aí a primeira coisa que eles falam, né? Tem que tirar tudo quanto é eletrônico. Aí começou toda essa luta de novo. Então, eu creio que essa aqui seria a água suja, né? Que nós não queremos. Então, vamos lá. Eu achei interessante a página 72. Seu objetivo durante os anos elementares é suprir a criança de conhecimentos e habilidades que a permitirão transbordar de criatividade quando sua mente amadurecer. Achei muito legal isso aqui. É mesmo. É tão interessante. Meu filho mais novo, ele decorava as falas dos filmes, né? E quando a gente começou a fazer homeschool, ele já estava bem mais velho, né? Então, ele não estava nessa fase assim tão papagaio, mas enfim. E aí, quando a gente começa a memorizar versículos, a gente achava, nossa, é muito ele memorizar esse versículo desse tamanho. Mas aí chegou uma hora que eu fiz. Ele falando das falas dos filmes, falas completas, assim, eu digo, ué, como é que sabe a fala? Não vai saber o versículo? Ah, vai. É isso aí, né? E aí, o que é que vocês acharam interessante aqui? Uhum. Viu? Uhum. O Eval, eu lembro, eu achei muito interessante essa questão mesmo das ilustrações, das histórias, que a mente da criança nesse primeiro tempo é uma mente tão gostosa, eu vejo com as minhas filhas aqui, a gente decora os versículos, né, as poesias, e elas têm uma facilidade tão maravilhosa, então a gente tem que aproveitar mesmo isso, sabe? E encher mesmo de coisas boas, né? Ensinar elas mesmo, e eu acho que é isso, é essa profundidade, a gente não tem noção de como que a coisa é profunda mesmo, a gente às vezes fica tão superficial, né? Subestima os nossos filhos. Eles dão conta de muita coisa, viu, Nu? Exatamente, não. Essa questão que ela colocou aqui também sobre acontece com a gente, né? Exemplo, vamos supor que eu estou grávida, parece que eu só vejo grávida na minha frente, né? Não tem esse negócio assim, né? Acontece alguma coisa, ou eu quero comprar, sei lá, uma máquina de lavar, então eu só vou ver máquina de lavar, né? Então, e ela fala aqui que exatamente a criança vai guardando aqueles fatos, aqueles dados todos, né? E quando chega a hora certa, ela vai colocar no cabide, né? Essa informação, ela até usa essa expressão aqui. Ela vai colocar no cabide, né? Ela estava lendo sobre Roma, então quando ela começar a ler, ela vai lembrar daquele nome, daquela roupa, daquela. Ela pode não lembrar de tudo, mas ela vai fazer aquele link, né? Daquilo que ela já viu há tanto tempo atrás. Achei muito legal isso. Verdade. Verdade aí essa colocação, né? Que normalmente a gente subestima as crianças, né? Eu logo no começo, os meus eram bem pequenos, eu não ensinava versículo achando que eles não eram capazes de decorar. Até que a esposa do meu pastor me orientou de não, você já deve ensinar desde que está no ventre. E aí foi então que eu passei a ensiná-los e passei a ver o resultado, né? Eu digo, meu Deus, quanta ignorância eu tinha, né? Achando que os pequenos não são capazes, né? De assimilar tudo que vai sendo dito. E tu sabe que eu estava
Teve um filme que eu assisti uma vez, que era sobre o nascimento de Jesus. Eu não lembro o nome desse filme, mas foi um filme que a gente assistiu, alguém emprestou a gente o DVD na época, e eu achei tão lindo aquele filme, assim. E achei muito interessante que tem uma parte que Zacarias está com João Batista ali, tinha acabado de nascer ali, né? Com dias ainda, e Zacarias está com ele assim, deitado, com a mãe do lado, e Zacarias começa a ler, a falar em voz alta toda a palavra para aquela criança. E eu estava lendo um livro com meu filho, que é o irmão... esqueci o nome dele agora. Mahad, alguma coisa assim. Que era um muçulmano que se converteu, né? E ele falou que ele conta o testemunho que o pai dele, a primeira coisa que a irmã dele ouviu quando saiu do ventre da mãe, o pai dele entrou, quando ouviu o choro da criança, o pai entrou e falou, né? Que Alá era o Deus, que falou várias frases assim que os muçulmanos repetem várias vezes. E ele falou essa frase, e ele disse que a primeira coisa que a criança tem que ouvir é que Alá é o nosso Deus. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, e a gente acha que... Tá vendo? Não, é muito Só novo. vai ensinar de Deus lá para frente. Deixa eu esperar, ele não entende nada. Não é assim. Estima, não pode. E aí, quando eu li essa semana passada esse livro, aí me chamou a atenção de novo isso, exatamente igual aquele filme, né? Que eles leem com as crianças pequenininhas, mesmo sem ter conhecimento nenhum, mas eles não param de ler a palavra ali, né? E realmente a gente precisa mudar essa nossa mente, né? A gente peca nisso. Sim. É verdade. É uma das coisas que o Classical Conversations trabalha, né? Muita memorização. E a gente acha realmente... O primeiro ano que eu fiz o Classical com o Matheus, eu fiz assim bem, até porque era inglês ainda, eu fiz bem, não fiz direito mesmo, como deveria fazer. Mas como tinha algumas musiquinhas ali em inglês e tal, alguns vídeos, ele foi assistindo no YouTube mesmo. E aí... depois de um tempo, aí quando passaram alguns meses, e aí, porque no começo foi bem difícil para mim aquelas músicas na minha cabeça o tempo todo. Eu vou ficar louca com essas músicas. Aí eu peguei e disse para ele assim, filho, vem cá, eu vou fazer uma revisão aqui contigo para ver se tu está aprendendo mesmo. E aí eu comecei a fazer a revisão com ele. E ele falou tudo. Peguei o mapa, fui falando as semanas, e ele foi dizendo, ele só errou 3, de mais de 20 lugares. E aí eu fiquei assim, espantado. Como assim? Esse negócio funciona mesmo. Então, hoje aqui é tudo música para memorizar. Quero memorizar isso. Vamos lá, vamos fazer uma musiquinha. Aí faz uma musiquinha que não tem como esquecer. E ela fala da Susan aqui, que lembra de uma música dos verbos auxiliares, né? Na página 74. Ela fala, conta esse testemunho aqui, realmente dá certo, gente. A música pega mesmo. Fica na cabeça, não larga. E eu achei muito legal a página 75. As crianças, né, gostam de conquistar o olhar de admiração dos adultos quando desfilam seu conhecimento armazenado e o som das sílabas rolando pelas suas línguas. Como adultos, tendemos a proteger nossos filhos do trabalho de memorização, porque nós o julgamos difícil e tedioso. Mas a maioria das crianças pequenas se divertem com a repetição e deleitam-se com a familiaridade das palavras memorizadas. É exatamente isso que a gente estava falando. Talvez também porque a gente teve uma experiência ruim na nossa escola. A gente não foi ensinado isso tudo da maneira correta para a gente, né? Às vezes, exemplo, mandava a gente memorizar no seco, assim, memorizar e pronto. Realmente é mais difícil memorizar assim. Agora, se tu faz uma música, se tu faz um gesto, se faz alguma coisa, o negócio flui melhor,
né? Vai fluir bem melhor. Então, acho que a gente, às vezes, tem aquele pensamento, porque eu sofri muito para memorizar isso aqui. Eu mesmo tenho dificuldade, eu falo para o meu filho, que eu fico cobrando dele da tabuada. Aí teve um dia que ele virou para mim, ele viu que toda vez que eu perguntava a ele, eu olhava, né? Aí ele ficou olhando para mim assim, mãe, a senhora não sabe a tabuada. Como que diz assim, a senhora está cobrando de mim, mas não sabe, né? Eu disse, filha, pior que assim, ó, mamãe sabia muita tabuada, e hoje mamãe não lembra da tabuada toda. E mamãe vai rever aqui contigo e vai voltar. Porque eu tinha um trauma da tabuada, porque foi colocado para mim assim, como tem que saber, mas tem que saber assim, senão vai apanhar, senão isso, não aquilo. Uhum. Então, eu fiquei com um trauma de tabuada, travou para mim assim. Então, hoje eu estou novamente, não, vamos lá com a musiquinha do Cici, vamos aprender a tabuada aqui de uma maneira diferente para ver se esse negócio anda, né? Oi, Val. Eu até postei no grupo, né? Porque a gente que faz faculdade de educação, a gente aprende que isso é retrógrado, né? Fazer, memorizar, decorar, não se usa mais isso, né? E É verdade. quando, né? Então, o ano passado que eu conheci, né, o Cici, quando eu ouvi falar, né, de memorização, eu fiquei assim, nossa, memorizar? Eu ainda estava com aquilo na minha cabeça, na minha mente, meu Deus, eles não vão aprender, não faz sentido, olha o que estava na minha mente, né? Então, assim, é um processo realmente de desconstrução para poder inserir em nossa mente o que realmente faz sentido, o que realmente é importante e necessário, né? Verdade. É verdade. Ela fala que... Sim, achei muito interessante isso aqui, essa parte, porque ela fala... Na condição de professor de seu filho, 75. Na condição de professor de seu filho, você servirá como fonte de informação. Nas grades iniciais, você contará histórias a seu filho, lendo para ele livros de história e ciência, ensinando fatos da matemática. Você deve esperar que ele seja capaz de repetir para você as histórias e informações que ouviu. Esse processo, que delinearemos em detalhes para cada área do currículo, irá treiná-lo a reter fatos e expressá-los em suas próprias palavras. Não obrigue os alunos do jardim da infância a pesquisar informação. Preencha sua mente e imaginação com imagens e conceitos, figuras e histórias. Espalhe o conhecimento diante deles e permita que se banqueteiem. Então, ela fala aqui essa questão da gente não cobrar essa maturidade para essas crianças pequenas. Nessa fase, é só memorização. É só apresentar os fatos para eles. Né? Só apresentar fatos, só memorização. E não ficar exigindo dele uma pesquisa, uma resposta mais rebuscada, né? É isso mesmo, né? Porque ela fala que toda essa informação ela vai ser armazenada e vai ser usada posteriormente, né? Então, muito bom. E que até, né, todo esse coletar, né, de fatos vai levar as crianças a serem mais criativas, né? As que não são, né? As que não são criativas vão levá-las a ser, né? Porque elas vão ter algo para poder, né, se expressar. No finalzinho da página, ela fala: crianças que choram, emburram ou se enfurecem diante das tarefas escolares provavelmente estão sendo submetidas à exigência de que trabalhem em um nível de desenvolvimento que ainda não atingiram. Deve-se permitir que elas continuem com o estudo em nível gramatical, até que a Terra tenha girado um pouquinho mais em retorno do Sol. A maturidade não pode ser apressada. Eu acho muito importante isso para a gente também que faz homeschool. Porque, às vezes, a gente pega ali uma rede social e vê uma mãe fazendo com um filho de 3 anos uma atividade lá, e aí quer fazer a mesma coisa em casa. E aí esse filho não está nesse estágio, não amadurece, não está pronto, exatamente. E, a exemplo, eu comecei o homeschool com meu filho, ele estava grande já.
Então, eu não posso comparar meu filho, o estágio dele agora, com uma criança que fez homeschool desde o começo, que hoje está na mesma idade dele. Eu não posso fazer isso. É totalmente diferente, não tem como. É injusto, é desumano. Então a gente tem que parar um pouco de ficar... a gente tem que ver as redes sociais, o que as mães fazem, nos abençoam, nos ajudam, mas a gente não pode usar aquilo como um referencial para nossa casa. Nossa casa é nossa casa, nosso filho é nosso filho, nossa filha é nossa filha. São diferentes, pessoas diferentes. Não adianta eu ficar... uma amiga minha, uma vez eu conversando com ela, estava um pouco assim, por que tu tá assim? Ela, eu não sei, por que isso? Porque ela tinha uma menina mais velha e um menino mais novo. E a menina era lá na frente, né? Menina sempre mais na frente, amadurece mais rápido. E aí ela falou essa frase para mim, Val, mas a Sofia, na idade dele, já estava fazendo isso, isso e isso. Eu digo, pode parar, não faz isso. Não faz isso, porque Sofia é Sofia, Samuel é Samuel. Não faça isso. E ainda mais que menina é diferente. Eu disse para ela, olha, menino é diferente. Vai lhe dar mais trabalho. O menino não vai ser igual a Sofia, que senta na mesa e diz, eu quero fazer atividade. Ele não vai ser assim. Ou até pode ser, amém. Também pode acontecer. Mas, geralmente, o menino não é assim. Então, vai com calma, não compara, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, sim. Porque, às vezes, é verdade que a gente tem mais tempo, que a gente tem condições de alfabetizar os nossos filhos mais cedo em casa. É verdade, porque se a gente trabalha desde o começo, segundo o que ela colocou aqui, fazendo essas coisas que ela falou aqui, pode ser que nossos filhos já estejam alfabetizados com 4 anos. Mas e se não estiver alfabetizado com 4 anos? Né? A gente tem que ter cuidado para a gente não passar essa frustração para os nossos filhos. E ficar nessa comparação o tempo todo com o filho dos outros. Eu conheço amigas que ficam se cobrando e às vezes nem tanto por elas. É que assim, a mãe cobra, a sogra cobra, mas essa menina já tem 6 anos e não está lendo. Como quem diz, esse homeschool não funciona. Como também tem o outro lado, uma criança que está bem na frente, e aí a mãe e o pai vai dizer, está funcionando, mas e se tiver o contrário? Eu estou passando isso aqui. A minha filha tem 7 anos, né? Nosso segundo ano de homeschool, e ela ainda não está lendo, né? E assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, né, que é até lá do grupo Beabá, e dizendo a ela que assim, eu estou totalmente perdida, sem saber o que fazer, porque eu não estou conseguindo. Aí assim, eu não sei se a frustração é minha, tá passando para ela, entendeu? Assim, por ela não estar conseguindo ler. Para mim está sendo bem difícil. É bom procurar uma ajuda, né? Isso. Procura ajuda, procura alguém da igreja, uma psicóloga, porque assim, é complicado. Deixa eu falar. É verdade. Tu pode encontrar uma psicopedagoga que vai te ajudar, mas tu pode encontrar uma que vai piorar tudo. Eu falei com uma lá do grupo do Beabá, Ramone. Sim. Falei com ela hoje. Vale a pena. Porque é uma pessoa que já entende o homeschool, então vai te ajudar melhor. Tem a visão. Então fala com alguém assim, às vezes, Amanda, o que acontece é que as crianças, às vezes é o método que a gente está usando. Eu sempre falo para as famílias que me procuram e pedem ajuda, você procurar um método de aprendizado do seu filho. Você colocar na internet, você vai achar método de aprendizado. E aí você vai entender pelo perfil do seu filho se ele aprende mais visualmente, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, que aprende só com projetos e tal. Porque é muito importante tu saber isso, que tu pode pegar, tu tá ensinando para ela de uma forma que você aprende melhor, vamos supor, mas não é a forma que ela aprende melhor. Vou dar um exemplo. Isso tem sido um desafio para mim aqui. Então, meu filho, tinha uma questão lá que ele não estava indo. Não ia. Meu marido explicava de um jeito. Eu dizia, peraí, deixa eu explicar agora. Eu explicava de outro jeito.
E aí a gente passaram dias, meu marido tentando colocar aquilo na cabeça do meu filho. E não entrava. Aí eu disse, não, peraí, já sei. Fui no YouTube, procurei um vídeo, assisti, tá, esse aqui. Vi alguns, escolhi um. Senta aqui, filho. Sentei ele na frente do computador, ele assistiu o vídeo. O que é isso aqui? É isso, isso e isso. Ele aprendeu, entrou na cabeça dele. Ah. Porque é a forma que ele aprende. Tu entende, assim? É um vídeo, ele assiste um vídeo, acabou. A gente então, tem assim, que começar a conhecer os nossos filhos. Aí uma amiga minha estava conversando, estava ajudando ela, Val, me ajuda, ela não está aprendendo, está com muita dificuldade em matemática e tal. Eu fiz, faz o seguinte, eu não sei se você é contra eletrônico, estudar usando eletrônico. Ela disse, não tem um problema. Tá bom, então entra no Khan Academy e tenta fazer alguma coisa com ela. Aí hoje ela já mandou um áudio para mim aqui. Val, pelo amor de Deus, tá indo, ela tá entendendo, ela tá fazendo, que não sei o quê. Já quero esse aplicativo aí. Coloca no grupo depois. Coloco. Então, assim, ela disse, Val, tá caminhando, ela tá indo e tal. Então, às vezes, é a forma que a gente está ensinando. Entendeu? Então, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor, Senhor, me ajuda, me mostra que forma. Tenta fazer algumas coisas com ela e ver. Um dia faz de um jeito a aula, outro dia faz de outro. Um dia tu faz só lendo para ela, outro dia tu pede para ela, ela falar o que você falou. Eu, por exemplo, aqui em casa, meu marido é assim, ele só assiste a aula. Acabou. Ele não precisa estar estudando depois. Depois, a única coisa que ele faz, ele só revisa os tópicos ali, escreve alguma coisa. Mas ele não precisa ficar estudando. Eu preciso ouvir e eu preciso escrever. Eu preciso ler. Eu também. Eu preciso ler. Não é só ouvir. Eu preciso pegar o livro e ler. Então, assim, para eu aprender. Então, às vezes a gente está fazendo a leitura aqui. Ele que está lendo a leitura, mas aí tem hora que eu faço, amor, dá licença, deixa eu ler. Porque eu não estou entendendo nada. Então, eu que tenho que ler. Ainda mais Números e Levítico, que a gente estava lendo, né? Ai, meu Deus, está dando nó no meu joelho. Não, deixa eu ler, que eu não estou entendendo. Eu sou desse jeito também. Então, eu tenho que ler para eu poder entender. Então, ora ao Senhor, presta atenção nessas coisas. Se outra pessoa estiver lendo, eu fico vagando. Assim, eu tenho que ler. Então, isso é uma das coisas. Pode falar. É um desafio para a gente mesmo. Por exemplo, eu quando li o trecho aqui, não foi agora, foi alguns meses atrás, eu me vi nessa situação, porque a minha filha, para fazer caligrafia, ela faz exatamente isso. Ela chora, faz exatamente o que ela falou aqui. Ela tem 6 anos, né? Aí eu cheguei até a pensar, não, peraí, talvez seja a questão da idade e tal. Mas ela chora para fazer caligrafia. Todo dia é muito difícil para fazer caligrafia. Mas aos poucos a gente tem vencido. Ela já pega, ela fala, já no pico. Aos poucos a gente tem vencido. E aí eu passei a entender, conhecer um pouco mais dela, né? Porque os 2 anos iniciais, ela foi para a escola. A gente começou oficialmente esse ano, mas ano passado a gente fez, né? Por causa da pandemia. E eu vi que ela é totalmente sinestésica. Ela não vai ser uma criança que vai ficar ali concentrada, ler com vários livros e pegar as informações. Quando eu faço dinâmicas, jogos, na questão fonética, aí, jogo com as palavras, né? Bingo, coisas assim, com as palavras, nossa, a aula é super divertida, ela flui de uma maneira e ela diz, mamãe, hoje foi tão legal. Eu falei, bom, é esse caminho, agora isso é bem difícil, assim, para a gente. É para a gente preparar. Eu sei, exatamente. Então, eu estou nesse grande desafio aqui. Aí, a minha dúvida foi, será que eu realmente estou, nesse trecho aqui especificamente, será que eu realmente estou avançando? E a gente, como mãe, não sabe, às vezes, nessa questão, será que eu estou avançando? Ela é imatura ainda para esse conteúdo, né, de escrever no caderno. Por outro lado, eu penso, não, é preguiça também, né, dela, né, choro também, é não querer fazer e tal. E aí a gente fica nesse conflito, né? Então, é só oração mesmo para Deus nos dar sabedoria para perceber
O que a gente tem que aprender também é que, exatamente, eu passo por isso, eu passei muito por isso. Mas a gente tem que ter esse olhar de pedir ao Senhor mesmo. É preguiça ou é porque ele não está na hora? Então, assim, tem que trabalhar muito a preguiça também. Porque meu filho também é sinestésico. Então, eu não posso todos os dias ter um projeto. Não tem como todo dia eu ensinar com projeto. É verdade, não tem. Mulher, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que da vida? Só pensar em planejar a aula. Tá? Mas assim, aí o que aconteceu? Eu falei para ele assim, no começo era preguiça, eu via que era preguiça, então a gente começou a trabalhar, eu fazia uma aula ou outra, assim, mais divertida e tal. Mas aí eu vi também uma coisa que eu aprendi com a Catarine, do Educar com Sapiência, que é a questão que o aprendizado requer esforço. Tudo que você vai aprender, se você vai aprender a costurar, você vai ter que se esforçar para treinar. Se vai aprender a fazer tricô, se vai aprender qualquer coisa, a desenhar, tu vai ter que praticar. Tu vai ter que estudar a técnica, tu vai ter que... Bom, enfim, nada se consegue sem esforço. Então, a gente tem que colocar isso e colocando isso no coraçãozinho dos filhos. Olha, filho, você não vai conseguir nada sem esforço. Né? Exemplo, teve uma foto que eu vi na internet que me impactou muito, e eu chamei até ele e conversei com ele sobre isso. Vem cá, olha essa foto aqui. E aí eu mostrei uma foto, não sei se vocês já viram na internet, uma foto de dos pés da bailarina. Aí ela tá fazendo aquela ponta com o pé, um pé dela está com a sapatilha. E o outro pé está sem a sapatilha, só que o pé dela tá cheio de calo, todo ferido. E quando eu vi essa foto, me impactou aquilo ali, sabe? Eu disse, é isso aqui. Aí eu chamei ele, sentei com ele, filho, olha essa foto, o que é que tu entende dessa foto? E aí peguei uma outra foto de como é o nome daquilo? Um atleta. Um atleta com uma medalha de ouro e depois peguei uma foto dele ali, com dor, uma cena assim, que ele estava com muita dor, tratando ali das dores musculares e tal. E aí eu falei para ele, eu falei, você gostaria de ganhar uma medalha de ouro? Gostaria, mãe. Eu falei, pois é, tá vendo esse atleta aqui? Ele passa 8 horas treinando por dia com dor para chegar onde ele chegou. Então, eu trabalhei muito com ele isso, que nada se consegue sem esforço. Daí eu falei para ele, no jogo de videogame, você consegue ganhar, passar de nível logo na primeira vez? Não. Você tem que fazer quantas vezes? Várias vezes. Eu erro. Várias vezes eu tenho que ir fazer, até passar de nível. É a mesma coisa da escrita, a mesma coisa do estudo. Então, tem que cuidar disso. Que tem que ver se não é preguiça. Então, hoje a gente trabalha muito a preguiça. Preguiça é pecado. Vamos orar. Quando eu vejo que é preguiça, eu sento com ele, filho, vamos orar? Você está com preguiça. E preguiça é o quê? É pecado. Então, vamos orar. E aí a gente ora. Quando eu estou com preguiça também, eu sento com ele e digo, filho, eu estou com muita preguiça hoje. Você ora por mim? Oro, mamãe. E aí a gente ora, eu me arrependo, peço perdão. Vamos lá, vamos mandar essa preguiça embora agora. E aí a gente começa a fazer. Então, tem que ver isso também. Vamos lá, a hora tá voando, gente. E a gente não chegou nem na metade. Vamos lá. Deixa eu ver o que aqui eu marquei. O que vocês querem falar dessa página? Eu ia falar da 77, o parágrafo final. Tá, vamos. Legal. Mas não sei se você vai comentar alguma coisa antes. Não, eu queria saber se alguém queria comentar alguma coisa da 76. Senão a gente já passa para 77. Acho que não, né? Vamos lá para 77, então. Ela está dizendo na questão das prioridades, né? Aquela dúvida. O que ensinar? Será que eu já tenho que ensinar história, ciência? Será que eu já tenho que ensinar todas as disciplinas, né? O que normalmente a gente vê numa escola, né? Fundamental 1 ano. Você já vai ver lá história, geografia, artes, né? Mas nada aprofundado, né? Tudo ali. E aí ela está falando, né? O que deve ser prioridade. Mas eu achei bem interessante esse capítulo, esse parágrafo. Ela diz, lembre-se de que a educação clássica ensina a criança como aprender, né?
A criança que sabe como aprender vai se tornar um adulto equilibrado e equipado, mesmo que não tenha terminado seu livro de ciências da primeira grade. Ou seja, né, para a gente não ficar com aquela coisa, poxa, mas esse ainda não vi seres vivos. Né? Ela fez o ensino fundamental, eu só vi o corpo humano. Eu estava com essa dúvida, estava aqui, gente, eu não coloquei nada de seres vivos. Calma, ela não vai, né? Então, isso foi um alívio para mim. É isso, né? Está ensinando eles a aprenderem. E nós, nesse processo, estamos aprendendo. Mas o homeschooling... Aprendendo e a reaprender. É para os pais, né? Sabemos disso. É verdade. Não é? Sem dúvida. O que me chamou a atenção nessa página foi logo aí no começo, que diz assim: se você restringir o ensino de leitura ou de redação, por outro lado, você provavelmente criará um sério embaraço ao progresso educacional de seu filho. Né? Parte tudo, né, da leitura, né, da redação, porque as outras disciplinas tudo depende disso, né, do entendimento. É verdade. É verdade. Eu participei de uma aula, uma palestra online de mães missionárias, que nós somos missionários aqui, estamos dentro do Brasil, mas nos relacionamos com uma outra cultura dentro do Brasil, né? Cultura indígena. E aí era uma live para mães missionárias, que têm filhos entre culturas, e como é que está a educação. E aí eu vi a dificuldade de muitas mães que, assim, no exterior, né, elas trabalhavam no exterior, e os filhos lá aprendendo a língua local, muitos nasceram no próprio país lá e aprenderam a língua local, e eles falam português, conversam em português, mas eles são zero de gramática. Zero de gramática no português. E como isso tem prejudicado eles no estudo, entendeu? Aí eu fiquei, aquilo para mim foi assim, um despertar, sabe? Criando o desafio, né? De pessoas que criam filho em outras culturas, né? Aprendem a língua local lá, aprendem o português falado, às vezes sabe escrever, mas a gramática, né? E quando eles voltam para o Brasil, eles retrocedem. Nossa, incrível, incrível. Então, realmente, isso aqui precisa focar bem. É interessante isso que tu falou agora, porque a gente estava num processo, eu já falei aqui do meu filho com português, né? E aí, é exatamente isso que ela falou. A gramática é muito importante, né? O texto, a interpretação do texto. E aí eu mostrei para o meu filho estava... A gente estava passando algumas atividades para ele de matemática, e aí ele estava errando muito, assim, errou vários quesitos, e eu disse, nossa, esse filho, vem cá, eu sentei com ele, aí comecei a ler isso aqui. Ah, não, mãe, tá errado o resultado. Peraí, aí apagava e botava a resposta certa. Apagava, botava a resposta certa. Agora eu parei assim, não, peraí, quem tá lendo sou eu, né? Aí eu disse, não, vamos lá, você vai ler agora em voz alta. Então, a gente viu que ele estava errando um monte de coisa, porque ele não tem essa paciência de ler, né? Ele não tem paciência de ler, então ele não estava interpretando da maneira correta os problemas. E aí foi quando eu sentei com ele, eu fiz, viu? Que se você não souber o português, você vai se prejudicar nas outras matérias, que ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia enxergar que ele precisava do português, entendeu? E aí foi quando eu mostrei para ele, ó, você não quer estudar português, você não vai crescer na matemática, não vai crescer em ciência, não vai crescer em nada se você não souber o português. E aí foi muito legal, assim, a gente vê na prática, né? Isso aqui. Legal. Há uma parte bem, bem legal nessa página 80 aqui, aqui tem a 79, é Destrancando as Portas dos Anos Pré-Escolares, né? E eu achei bem legal isso aqui, essa observação que ela colocou aqui, no finalzinho do primeiro parágrafo, que ela fala: nós descobrimos que os filhos de famílias silenciosas, nós nunca conversamos muito durante o dia, disse-nos uma mãe, têm dificuldades para ler. Que ela fala sobre
Esse começo aqui achei muito interessante. Desligue a TV, né? Meia hora por dia é suficiente para qualquer criança com menos de 5 anos. Fale, fale, fale. Fale como adulto, sem titubear, né? Assim, falar o tempo todo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou cortando tomate, eu estou colocando o tempero, eu estou... Enfim, eu disse, gente, isso é muito difícil para mim. Eu gosto do silêncio. Eu gosto do silêncio. Olha, quando eu tive a minha primeira filha, ela ficou internada. Ela foi internada uma semana na UTI, né? Ela teve uma pneumonia. E com 32 dias de vida, foi um milagre do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso para a vida dela, porque 32 dias de vida, ela teve uma hepatite medicamentosa. Provavelmente por conta da medicação na UTI, antibiótico que ela teve. Aí a gente internou de novo mais 7 dias. Lá, eu conheci uma mãe assim, muito humilde, né? Uma senhora assim, ela não falava nada, a gente não conseguia ouvir uma palavra. E o bebê dela já estava internado também por pneumonia, né? 2, 3 anos, e ele não falava nada. Você sabe que não é falar nem mamãe, papai. E assim, a gente acaba conhecendo a história delas, né? Porque uma vai falando, a gente acaba conhecendo. E ali, realmente, ela não conversava com o filho. Eu não sei se é porque ela rejeitava, mas é um exemplo. A criança não falava, porque a mãe não conversava com o filho. Pois é. Para mim, isso é um desafio. Ainda bem que meu filho está grande já. Para mim Eu também. sou uma tagarela. Eu falo. As duas minhas, misericórdia. Até dormindo elas falam. Nossa, aqui também, gente, que eu sou uma tagarela. Eu gosto de fazer... Eu sou como a Val, gosto de fazer tudo no silêncio. Às vezes nem som, nem música eu consigo escutar enquanto eu estou fazendo faxina, enquanto eu estou cozinhando, tem que ser em silêncio. E como eu moro em apartamento, aí já viu, aquela correria. Ai, tem hora que dá aquela vontade de dizer, meu amigo, eu vou ligar a televisão para botar essas crianças na frente. Dá vontade, mas essa questão do babá eletrônica. É, a babá eletrônica. E ela fala, né? Leia, leia, leia. Comece lendo livros volumosos para ser bebê ainda no berço. Ele livros robustos para que ele os examine por conta própria. 1 ou 2 livros rasgados é um preço pequeno a pagar pela alfabetização. É verdade. Leia livros ilustrados apontando as palavras com o dedo. Leia os mesmos livros diversas vezes. A repetição traz a alfabetização. Achei demais isso aqui. Mesmo que também enlouqueça você lentamente. Eu amei isso aqui. Ai, ai. Eu não sei se alguém aqui... O microfone está aberto? Tá. Tá. Então, boa noite, eu sou Lena. Minha filha tem 17 anos agora. Então, eu não sei se tem alguém aqui com filho mais velho, nessa idade ou mais velho do que a minha. Mas eu queria alertar, lembrar vocês, todas que têm crianças pequenas, que essa fase passa. E passa rápido. Rápido, né? Vai sentir Muito saudade, rápido. né? Oi? Vai sentir saudade, né? Vai sentir saudade e, assim, o que a gente colhe depois é o que a gente está plantando agora, né? Então, são coisas importantes, né? Eu estou conhecendo o Cici agora, através de Rita, estou conhecendo, ouvindo esse livro agora, também Rita está lendo para mim. Mas, assim, pontuar que cada pedrinha que a gente põe em cima, né, nessa construção, é uma pedrinha que a gente vai colher mais tarde, né? É uma raizinha ali, uma sementinha de alguma coisa que vai crescer. Então, assim, leitura, né? Leitura e palavras são muito importantes, né? Claro que a gente respeita a diversidade nossa, porque, afinal, nós todas somos diferentes, né? Justamente porque temos personalidade, somos pessoas diferentes. Né? Então, assim, à medida eu estou ouvindo vocês, né? À medida que alguma gosta de fazer as coisas falando, a outra gosta de fazer em silêncio.
Então, essas coisas todas fazem parte do que nós somos, né? Mas, assim, o que eu queria pontuar é que essa fala, ela ajuda muito. Eu não, enquanto minha filha estava crescendo ali no início, eu não conhecia nada sobre isso, mas talvez instintivo, né? A gente acaba falando muito. E a minha filha, ela demorou um tempo para falar. Ela foi falar, ela já tinha mais de 2 anos de idade. Ela tinha talvez uns 2 anos e meio, por aí, quase 3. Ela realmente não falava nada. E a mãe fala pra caramba. A mãe, tudo que eu estava fazendo, eu estava falando, filha, eu vou entrar no banho, filha, o chuveiro tá ligado, filha, vamos trocar de roupa para sair? Tudo, mínimos detalhes. E quando a Beatriz começou a falar, com 2 anos, quase 3, ela, assim, ela não começou a falar literalmente, ela já foi falando tudo, largando todas as palavras e de repente ela tinha um vocabulário tão grande que eu ficava assustada, né? E aí a minha irmã falava assim, Lena, parece que a Beatriz estava tecendo para dentro. E quando abriu a boca, foi tudo de uma vez, né? A Beatriz, quando ela começou a falar, ela já sabia as cores, sabia formas, sabia alguns números e algumas letras, reconhecia várias coisas por conta de tanto se falar. Então, a casa sempre tinha algum barulho, alguma coisa falando ou cantando, né? Hoje, a gente fala assim, como que a gente pode ser tão parecida, né? Ela liga o som para fazer alguma coisa. Ela liga um vídeo ali, uma história para fazer alguma coisa. Ela precisa estar ouvindo. E assim, isso desenvolve bastante, né? É muito importante. A outra coisa que eu queria pontuar também é a questão dos livros, né? Ter muitos livros em casa, isso eu acredito que todas nós já sabemos, mas ter muitos livros em casa, espalhados pela casa, é uma coisa tão legal, porque a criança tem essa familiaridade com o livro. Tem a mão ali, então, né? Tem a mão, né? É uma coisa que a gente também... Eu também, pessoalmente, me desesperei, porque a minha filha, até aqui, 17 anos, ela não gostava de ler. E a casa é cheia de livros, porque eu amava ler quando eu podia. Então, ela cresceu assim, mãe, ler é tão chato. Ai, como? A filha de uma leitora, como que pode? E assim, criava dramas, né? E aí, de repente, quer dizer, de repente, porque, né, foi na minha cabeça, mas foi construção também. Beatriz chegou e, mãe, será que eu posso comprar determinado livro que eu gostaria? Aí eu falei, claro que pode! Fiz aquela festa. E a gente correu para comprar a trilogia que ela queria. Né? Eu já tinha escutado, sabia qual que era. E a gente correu para comprar a trilogia que ela queria. Ela está no final da trilogia. É o primeiro livro que ela está lendo sozinha aos 17 anos. Mas, assim, de repente, ela montou uma coisa de leitura e ela agora quer ver cada coisa. Ela quer estudar livros, ela quer procurar alguns livros. E hoje ela chegou para mim e falou, mãe, eu estava pensando em Adoráveis Mulheres. Eu falei, nossa, um clássico da literatura, como? Né? Mas, assim, só para reafirmar, essas pedrinhas que a gente coloca, elas fazem uma boa construção, então vale a pena. Mesmo com sacrifício. Mesmo que demore 17 anos. Demore 17 anos. Um dia ela vai florescer. Chega, floresce. Pode acreditar. Glória a Deus. Ai, gente, que bom. Esse compartilhar é maravilhoso. Ai, nosso tempo está acabando. Ai, vamos lá. Há uma coisa que achei legal aqui que a gente não tem, que são os áudios, né? Audiobooks, né? Nós conseguimos muitos livros no YouTube. Muitos. E tem muitos. Agora tem, é verdade. Inclusive, meu marido estava comentando de um LP que a mãe dele colocava. Você quando lembra? Eles eram Coloridinhos. Colorido, de Davi, que tem, ele disse que... Aí ele procurou, ele estava, não sei como foi que chegou até ele, eu sei que ele viu, ele disse, Val, ele botou aqui. Ele disse, Val, a gente brincava com esse LP, aí parava, acabava, minha mãe ia lá, mudava o lado do LP, a historinha de Davi e tal, e ele achou essa playlist no YouTube, e ele, menino, ele ficou assim, quase chorando. Tem vários aplicativos. Coloca lá no grupo. Vou colocar. Então, coloca no grupo. Visuais. No YouTube, é uma playlist no YouTube.
de histórias e você bíblicas. encontra os clássicos também, se precisar. Os clássicos também estão no YouTube e também tem muita também coisa. tem vários aplicativos de leitura para cegos que você encontra todos esses livros. Ah, sim. Coloca, se vocês puderem pôr lá no Telegram, seria legal. A gente coloca. Então, ela fala aqui. Essa coisa que ela falou de grave sua própria voz enquanto lê, junto com os comentários da criança, de modo que ela possa ouvir você lendo, cantando, conversando, contando histórias e recitando poemas enquanto ela brinca no berço. Legal. Achei legal, porque isso é assim, sensacional. você já pode... Bebê, aí eu vou fazer demais, isso. né? Tu já pode, exemplo, tu tá ali dando de mamar, tu já pode colocar alguma coisa ali, gravar e já usar outro dia aquilo ali, né? Muito legal isso. A gente não pensa nessas coisas. Tem que ser uma americana. Ai, nem me fale. Vamos ver aqui, vamos andar um pouquinho, gente. Já são 10 horas, gente. E ainda falta muita coisa. Que página? Eu perdi um pedaço. Estamos na 81. Uma dúvida na 81. Uma dúvida na 81. Ela disse assim, que nós temos que começar com os sons das consoantes. Nesse jardim da infância. Até os 3 anos de idade, né? Que ela está falando aqui. Porque eu realmente me perdi aqui. Aí depois ela fala, comece... estes são... Aí ela vai falar das vogais. Peraí, vou me situar. Eu estou no 3º parágrafo. O 3º parágrafo da página 21, ela diz assim, na 4ª linha. Comece com os sons das consoantes. Você vai, né, para ela já ir ouvindo. Mas aí, no outro parágrafo, ela já vai falar das vogais. Aí, a última linha lá, esses são os sons curtos das vogais, os únicos sons vogais que você deve ensinar inicialmente. Tudo isso é um esforço para a leitura. Então, a gente tem que começar pelas vogais e também falando das consoantes. Eu não entendi, ficou um pouco... É porque a gente tem que lembrar que ela está falando aqui de uma alfabetização do inglês, né? E fônica também. O método também dela é tem que lembrar disso. Sempre quando lê esse livro, tem que lembrar disso. Ela é americana, ela está falando da gramática americana ali, no caso, do inglês, não do português. Então, claro que eles traduziram aqui, mas tem coisa que vai sair um pouquinho do trilho para a gente. Do trilho da gente. Mas, inicialmente, a gente começa mesmo pela vogal, né? Sim, aqui a gente começa pela vogal. Começa pelas vogais. E o que ela fala aqui desse som único dessa vogal, o que eu entendo aqui, o som curto, é porque a gente sabe que a vogal ela tem outros sons, né? Ela tem o E, ela tem por exemplo, o E, que pode ser o aberto e o fechado, né? Isso, exatamente, que a gente chama aberto e fechado. Então, ela fala que no início a gente não vai apresentar esses para as crianças, a gente vai apresentar as palavras cruas mesmo, que não tenha som nasal, exemplo. Fala, Lésia. E uma coisa que eu acho que vale a pena também é começar pelo conhecido, né? Assim, isso. Começar pelo mais familiar. O que é o mais familiar? Conhecido para o desconhecido. Exatamente. Temos várias coisas familiares. O nome, por exemplo, o nome da própria criança, o nome da família, né? Pai, mãe, irmão. É muita coisa que a gente pode aproveitar ali, né? Eu acho que até foi uma coisa que ela falou aí né? Pegar aquela... Vai lá e pega tal coisa com tal letra, com tal palavra. Então, são coisas que vão ajudando, né? A criança me traz alguma coisa, que bom que você me trouxe essa coisa azul e essa marquinha azul, que legal. Então, você vai ensinando com aquilo. O familiar, o palpável, é importante, né? Alguém já me falou uma vez que essa questão do inglês é porque no inglês não faz sentido ensinar as vogais sem as consoantes, por conta da formação das palavras. Mas com relação ao som curto, o professor Nadalim, quando eu fiz o curso dele, eu lembro que ele falava para a gente treinar com os pequenos todos os sons de vogais. No caso, o E, os nasais também, an, e, on, mesmo do começo,
mesmo na pré-alfabetização mesmo. Mas inserido na palavra? Oi? Solto. Inserido na palavra, né? Não solto. Não, quando começasse a ensinar os sons das vogais, para ensinar já todos os sons, não começar por alguns e deixar para outros ensinar depois, mas já ensinar todos, o A, E, I, O, U, AN, EN, I, ON, já quando começar a apresentar, já ir apresentando todos, entendeu? Não pular. Sim, não dividir, no caso, né? Como a gente estava falando. Isso, não dividir. É porque no caso do inglês, eles têm os sons curtos e os sons longos, que até para a gente, quando vai aprender inglês, outro dia minha irmã estava dando aula para minha filha e falou que, esse aqui é curto. Eu falei, nossa, em inglês é diferente, né? O edo, eido, edo, e no inglês é bem diferente. Então, eu acho que quando ela fala que os sons curtos, no inglês, a criança começa com os sons curtos das vogais em inglês. Uhum. Mas em português, eu acho que não, assim, do que eu já li, assim, né? Dá para ensinar todas as variações. Que estão na alfabetização ajude, porque eu não tive... Meu filho já estava alfabetizado. Dá para ensinar a todos. No caso, o método do Nadalim, ele falava para dramatizar. Então, você pega uma situação que a gente usa e você dramatiza e faz a criança repetir. A situação que faz a situação que faz e. Então, os sons, o em, e aí você brincar com a criança com os sons, ele fala para começar por aí. E é para a criança treinar o ouvido de perceber todas aquelas variações. Entendi. Só para responder a pergunta da Andresa. Tá, obrigada, não sabia. Qual é o curso do Nadalim? De alfabetização? Eu fiz o de pré-alfabetização, aquele que não está mais à venda. É diferente. Não sei se no curso que ele dá, do MEC, se ele aborda isso, eu não sei. Não, eu já fiz. Lá é só alfabetização, não tem pré, não tem referência. Só alfabetização, primeiro e segundo ano. Bom, aí ela mostra aqui a questão da escrita. Alguém queria falar alguma coisa? Não, né? Escrita, ela vem da escrita aqui. A questão do anti-horário, né? Ela coloca, ela pontua. Ela fala da questão a mãe desenhar e pedir para as crianças irem ligando os pontos ali. Val, a questão aí do círculo anti-horário, né? Me chamou muita atenção, porque normalmente a gente só sentido horário. E aí eu comecei, como ela fala que é importante para desenvolver a escrita, aí lá vai eu fazendo para ver realmente, né, a importância. É verdade. A questão da matemática, para mim, não foi muito novidade, porque ela fala exatamente, eu não sei se a Silvia Martins leu, deve ter lido esse livro. Não sei se vocês já viram os vídeos da Silvia Martins que eu coloquei lá no grupo da outra vez. Sim. A matemática que ela fala aqui é bem aquilo que a Silvia falou, né? De ensinar no dia a dia quantas colheres, quantos garfos na mesa, né? Dividir o bolo, em quantas partes eu estou dividindo o bolo, a pizza, no dia a dia. Ensinar a matemática de uma forma viva, né? Isso aí é muito legal, assim, a gente... Ai, como eu queria voltar no tempo. Dá uma vontade. É só ter outro filho. Não! Muito obrigada. Não, mulher, 12 anos depois, misericórdia. Olha, aí vai ter a oportunidade de fazer o passo a passo aqui. Né? Aí vai ser PhD, né? Com assistente ainda, né? Eu acho que todo mundo apoia. Não, eu ajudo vocês. Prefiro. Sim, vamos ler aqui a página 83, visão geral do aprendizado pré-escolar. Além de ensinar o seu filho a pré-leitura e as habilidades matemáticas iniciais, você pode prepará-lo para os exercícios do jardim de infância, usando os materiais de enriquecimento pré-escolar listados na seção de recursos. Aí ela bota aqui, é muito fácil gastar dinheiro e tempo em excesso durante o período pré-escolar. Não pressione um menininho de 2 ou 3 anos que esteja com preguiça de recortar e colar.
ou de fazer outras atividades. Uma grande quantidade de aprendizagem informal e atividades divertidas são a mais valiosa preparação para os alunos de escolarização formal. Ai, gente, eu sinceramente, eu sei que o homeschool é maravilhoso, mas me dá uma dó quando eu vejo uma mãe na rede social com uma criança de 3 anos sentada na mesa fazendo atividade. Oh, meu coração dói. Em Val, aqui tem sido o contrário. Aqui, olha, eu não preparei nada formal para ter 3 anos, mas pelo estímulo que ela está recebendo por causa da irmã. Tem essa questão. Ela pede. Não, quando a janelinha abriu, irmão, acho que foi alguém. Quando alguém colocou no grupo uma Beabá, né? Quando a janelinha abrir, você percebe que ela fala: mamãe, eu quero o meu materialzinho. Mamãe, como é que faz essa letra? Hoje ela me perguntou: mamãe, a letra L, como é que faz? E ela quer o papel e a caneta. Não, mas às vezes parte da criança, entendeu? Aí é saudável, né? E ela ama cortar. Ixi, aqui está sendo um desafio. Nossa. Muito bom, né? É muito bom quando tá assim. Muito bom. Vamos correr. Deixa eu ver aqui, vamos correr. Já, eita, vamos mais 5 minutos e a gente para e a próxima a gente retoma. Porque não vai dar por causa da hora, 10h10 já. Nossa. Ô, Val, aí nesse caso eu sugeria a gente parar, porque já vai entrar agora, né? De 4 e 5 anos. Então, Aí a gente fecha a alfabetização, pré-alfabetização, né? Pode ser, ótimo. Acho bom. Vocês concordam? Uhum. Sim, melhor. Aí é bom que a gente dá mais uma lida bem caprichada, né? Uhum. Porque essa parte aqui de 4 e 5 anos, muita gente tem filho nessa idade. Eu acho que a gente vai conversar bastante. Parei que eu gravei. Eu aprendi mais coisa lendo pela segunda vez alguns trechos do que só na primeira vez. Então, é bom que daí a gente vai relendo. Com certeza. As coisas vai caindo a ficha. Verdade. Tá, então vamos recapitular aqui o que a gente comentou, o que a gente aprendeu hoje. Aprendemos que temos que ter bastante tempo com os filhos pequenos, muita leitura, falar muito. Ler muito. Ler muito. Gravar áudios para deixar no berço para eles. Eu acho que eu pegaria um dia e gravava um monte de áudio. Pronto, pro mês todo, tá aqui. Ai, que delícia também. Instalada depois. Não, brincadeira. Mas sabe que os nossos filhos, eles mudam muito a gente também, né? Sim. Essa questão do silêncio. Eu amo o silêncio, mas por causa... Como a gente tinha que estar ali trabalhando com ele, falando, não sei o quê, lendo muito para ele, eu tive que mudar algumas coisas. Aí... Porque senão o sofrimento era grande, dele e do meu marido, porque eu só queria silêncio o tempo todo. Eles querem música, eles querem barulho, e eu só queria silêncio. Mas, enfim. Então, a gente viu aqui... Um dia tu vais ter o silêncio, eles vão te deixar, vão construir suas próprias famílias. Aí vem os netinhos. Então, seu objetivo durante os anos elementares, eu gosto dessa frase, eu coloquei aqui para passar para vocês. Seu objetivo é página 72. Lá no começo. Vai lá. Tá. Seu objetivo, no finalzinho desse primeiro parágrafo aí, seu objetivo durante os anos elementares é suprir a criança de conhecimentos e habilidades que a permitirão transbordar de criatividade quando sua mente amadurecer. Então, esse é o objetivo dos pequenos, para os pequenos, né? Aí depois a gente viu outra coisa aí que vocês queiram pontuar. Questão da memorização, né? Que a gente tem que mudar a nossa mente, que nossas crianças são capazes de memorizar.
né? Memorização não é tédio e não é difícil. É fácil para elas. É difícil para a gente. Tá velhinho já chegou nos quartos. Preencha sua mente e imaginação com imagens e conceitos, figuras e histórias. Página 75, primeiro parágrafo. E que a educação clássica ensina a criança como aprender. Como aprender. O fechamento, antes de entrar. Onde é que está? Página 77. Parágrafo. Isso. Impactada com essa página, não sei se vocês mencionaram esse trecho, que acho que foi na hora que eu perdi, que ela fala, se você restringir o ensino de leitura ou de redação, você provavelmente criará uma série embaraço, mas que se não der para fazer, né, a gente fica tão tentado a fazer tudo. Eu fiquei muito impactado. Por isso, porque eu falei, nossa, eu quero fazer tal coisa, ainda mais agora, né? Acho que foi a parte que eu perdi. Fiquei muito impactada por isso. Foca no que é importante, porque eles precisam aprender a aprender. É o que ela fala na 76, né? No finalzinho. Nas grades elementares, sugerimos que você priorize, vamos falar, leitura, redação, gramática e matemática. Gramática e matemática. E aí, pegando o gancho dessa questão, né, que está falando aqui, a Caterine lá, né, ela tem feito, é uma semana, eu acho, gratuita, né, que ela está falando sobre influência leitora, né, como usar o vocabulário, é uma aula riquíssima, eu vou começar a fazer aqui, que eu tenho adquirido material das virtudes, e vou começar a fazer uma excelente oportunidade para essa fase aqui, né? Eu sou fã da Catarina, sou fã dela, gosto demais. Ela é muito boa mesmo. Gosto muito. Quem não está ainda, é só se inscrever lá no Telegram, que é gratuito, ela está mandando as aulas. Mas tem que ter um material, né? Ou não? Não, ela está fazendo uma parte free, né? Gratuita. Esse de influência leitora? O curso você Aí são só assim. A gente coloca lá no Telegram. Coloca lá, eu não estava nesse também. Mas também está com uma oferta o curso dela. Estou fazendo propaganda para ela, mas vale a pena, né? Ela está com uma oferta aí do curso dela, era 200, de preço normal, 270. Aí essa semana, não sei se é só essa semana, está por 98. Está por 90 e alguma coisa. Eu acho que vale a pena, gente. Eu gosto demais da Catarina, gosto demais. É muito bom. Eu fiz o curso dela de planejamento familiar primeiro. Também fez, não foi, Val? Fiz. Legal. Pronto, aí aqui a gente termina esse, né? E o 4, a gente viu aqui sobre falar. Falar. Aí vimos também a matemática de forma viva no dia a dia. Não pressionar muito uma criança de 2 e 3 anos. Que está ainda no estudo informal, né? Na página 83. Aí é que a gente vai retomar depois, né? Isso. Pronto, então a gente vai parar aqui, página 83, os anos do jardim de infância, 4 e 5 anos de idade. Certo, meninas? Vamos lá, que já passamos o tempo. Ok. Queria orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela noite de hoje, muito obrigada por cada mãe aqui, muito obrigada pelo compartilhar, Senhor, aprendemos uma com a outra, Senhor, que Tu possas capacitar cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Te apresento, Senhor, as debilidades, as frustrações,
Deus, por favor, Espírito Santo, ensina cada um, mostra a cada uma, Senhor, o que precisa ser feito. Precisamos do teu ensinamento, precisamos da tua direção, precisamos, Espírito Santo, que tu venha, Senhor, sobre os nossos filhos, ajudando, Senhor, em nome de Jesus, dando, Senhor, diligência em tudo que eles vão fazer, Senhor, e dando a nós também sabedoria, graça, Senhor, paciência, amor, Senhor. Por favor, Deus, ajuda-nos. Nós te pedimos, não podemos fazer nada sem ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela Susan também e sua família, por esse livro. Te louvamos, Senhor, porque ele chegou até nós, pela tradução. Te louvamos, Pai, porque tem nos abençoado tanto esse livro, Senhor. E que nós possamos, Pai, aprender com ele, mas não esquecer, Senhor, que a tua palavra ela é suficiente, Senhor. E o teu Espírito também. Mas também somos muito gratas, Senhor, porque tu usas, Senhor, as pessoas para nos abençoar e para que a gente possa amadurecer também. Te peço, Pai, em nome de Jesus, esteja com cada lar aqui presente, com cada mãe ali do Telegram, Senhor, que tu possa estar capacitando cada uma, dissipando toda a nuvem, Senhor, que vem às vezes obscurecer, Senhor, a nossa visão. Às vezes nos sentimos incapazes, às vezes nos sentimos tão cansadas, às vezes, Senhor, achamos que o problema somos nós. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a discernir essas vozes em nossas mentes. Por favor, Senhor, para que a gente possa lutar contra elas com as armas certas, Senhor. Amém. Tu és o nosso Deus que nos capacita, tu és o nosso Deus, Senhor, que tem propósitos lindos para a nossa vida, que tem propósitos para os nossos filhos, Senhor, e nós vamos viver todos eles, Pai. Em nome de Jesus, os teus planos e propósitos para cada um deles, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, condições, Senhor, de viver isso para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Obrigada, Val. Escrevam lá no grupo para animar as meninas. Que aí se fica triste, vou mandar uma foto. Que todo mundo desanimado. Ok. Escreva lá que todo mundo se anima, tá bom? Tá bom.